Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice. Hoje eu vim gravar mais uma palavra aqui para vocês e o objetivo desse canal é levar a luz que é Jesus para esse mundo tão escuro. Nós estamos vivendo num mundo muito escuro e nós devemos levar o amor de Jesus para outras pessoas. E nós devemos levar o verdadeiro evangelho para as pessoas que estão perdidas e resgatar almas para Jesus. Óbvio que quem convence é o Espírito Santo, mas nós devemos fazer a nossa parte e pregar o Evangelho para toda criatura. Hoje eu vou falar com vocês sobre a bondade de Deus e a pergunta para a reflexão é: será que nós estamos reconhecendo a bondade de Deus na nossa vida? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre Jó, que é um homem muito popular na Bíblia. Ele foi um homem que perdeu tudo. Ele foi um homem que sofreu muito, mas ele ainda permaneceu grato a Deus e adorando a Deus, mesmo na dificuldade. Ele permaneceu fiel a Deus. E hoje eu vou ler para vocês Jó 1, do 21 até o 22, que diz: E disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Isso é um versículo muito corajoso de Jó, né? De ter falado isso, porque ele perdeu tudo e ele ainda estava louvando o nome do Senhor e não culpou Deus de nada. Isso é um exemplo de fidelidade, um exemplo de adoração, é um exemplo de você confiar em Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração. Eu escrevi um pouco para vocês, só um pouquinho, mas eu vou ler aqui para vocês e vou falando. Bondade, esse é o tema da minha palavra. Deus é bom o tempo todo. Nós precisamos reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por um momento muito difícil e não reconhecemos que Deus é bom. Sim, quando nós estamos passando por um momento difícil, muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer como que Deus está usando essa circunstância para me transformar. Muitas vezes a situação difícil, ela vem para te transformar, para você reconhecer talvez algo de errado que você está fazendo e não está agradando a Deus. Muitas vezes para mudar o seu caráter, para mudar algumas coisas no seu caráter e mudar aquilo que Deus quer tirar da sua vida talvez também. Mas nós devemos reconhecer que Deus, ele tem um propósito para tudo. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis mais tempo do que devido, porque nós não estamos confiando em Deus e nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito. E muitas vezes quando nós fazemos muitas coisas do nosso jeito, pode até dar certo, mas não vai durar muito. Muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito e a gente faz algo ruim e a gente acaba vivendo a consequência daquilo, e isso vai levar mais tempo. Então que nós possamos confiar em Deus e fazer do jeito de Deus para que nós possamos passar pelo deserto pelo tempo que Deus quer e não interromper nisso, né? Nós precisamos crer que Deus determina aquilo que Ele... Nós precisamos crer que Deus termina aquilo que Ele começou. Deus, Ele termina a obra que Ele começou. Ele é fiel para cumprir. Nós devemos ter fé que o deserto, muitas vezes, ele é para te preparar para viver o propósito que Deus tem na sua vida. Muitas vezes nós vemos o deserto como uma coisa ruim. Meu Deus, não quero passar por deserto. Mas o deserto também pode ser algo bom. E isso é muito ruim para a gente reconhecer. Porque nós queremos viver aquilo que é bom e nós não queremos viver o processo para chegar no propósito. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer e para falar a verdade para você é que para que você chegue no propósito, você tem que passar pelo processo. Não tem como você chegar no propósito e não estar preparado, não estar preparado para aquilo que Deus te confiou. Muitas vezes tem chamado de pregar em nações e você tem que se preparar espiritualmente, se santificar, buscar mais a Deus, ter mais conhecimento da Bíblia, conhecer mais de Deus.
E Deus, ele confiou isso a você, mas ele te prepara e você passa por um processo para chegar no propósito. Então nós devemos ter essa fé e essa confiança em Deus para que a gente possa continuar fiel e continuar no processo. Porque o processo, ele te leva para o propósito, ele te leva para o cumprimento da promessa. Então nós temos que ter essa fé e reconhecer que Deus é bom até nos momentos difíceis no processo. E nós devemos ter essa paz no nosso coração que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida, né? Nós precisamos entender que o deserto muitas vezes nos prepara para viver o que Deus tem para nós. Não podemos esquecer das coisas boas que Deus fez na nossa vida. Muitas vezes, nos momentos difíceis, nas circunstâncias, no processo, a gente esquece como Deus é bom e como Deus o que Deus fez na nossa vida que foi bom. As coisas boas que Deus fez na nossa vida, né? Deus nos libertou, nos livrou. Muitas vezes Deus pode ter te livrado de um acidente, pode ter te livrado de uma doença, pode ter te curado. Então, muitas vezes nós precisamos reconhecer que Deus, ele é bom e que ele já fez muitas coisas boas na nossa vida, mas a circunstância, ela muitas vezes faz a gente esquecer que Deus é fiel, que Deus, ele fez já muitas coisas boas na nossa vida e pode fazer muitas outras coisas boas. Então, muitas vezes nós paramos de lembrar do que Deus fez por nós, e isso traz esperança para que a gente sabe que no futuro Ele também pode fazer coisas boas. Mas Deus muitas vezes também nos testa a nossa fé, testa se a gente está disposto a viver aquilo que Ele quer para nós. Então, muitas vezes o deserto, ele pode ser uma prova, um teste que Deus preparou para você, para que Ele possa testar a sua fé, testar a sua permanência, se você está permanecendo, se você está disposto a viver aquilo que Deus tem para você. Então, muitas vezes a gente está sendo testado e a gente deve prestar atenção e buscar a Deus em oração, em jejum, estudar a Bíblia e ter esse conhecimento para que a gente possa entender que muitas vezes nós estamos sendo testados por Deus. Não ache que toda situação difícil vai te destruir, porque para que possamos viver o propósito, nós primeiro precisamos passar pelo processo. Muitas vezes uma situação está nos ensinando alguma coisa ou moldando o nosso caráter. Muitas vezes a gente está fazendo muita coisa errada e Deus, ele quer tirar aquilo da nossa vida, ele coloca situações difíceis para que a gente reconheça aquele erro e que a gente se arrependa daquele erro. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas erradas e a gente nem percebe, ou a gente nem tem ideia que Deus não está se agradando daquilo. Muitas vezes a gente sabe e finge que não sabe, e a gente faz aquilo do mesmo jeito, mas Deus, ele muitas vezes coloca a gente em situações difíceis para a gente reconhecer e enxergar, e para a gente parar de ser cego e olhar e ver os erros que a gente comete que não está agradando a Ele, e a gente mudar e tirar isso da nossa vida. E se arrepender de todo o nosso coração, né? Um arrependimento sincero. E a gente quebrantar o nosso coração e voltar para Cristo, voltar para o primeiro amor, né? Em vez de reclamarmos, nós precisamos ser igual Jó, e perdeu tudo, mas permaneceu fiel a Deus. Jó teve fé. Nós precisamos permanecer porque a situação difícil pode te transformar. A situação de Jó foi muito triste porque ele perdeu tudo, mas no final ele recebeu muitas coisas boas da parte de Deus. Então nós devemos muitas bênçãos, ele recebeu muita vitória, muita coisa boa da parte de Deus, e valeu a pena ter passado por aquilo tudo, mesmo que foi muito sofrida a situação de Jó. Ninguém quer viver, eu não quero viver, ninguém quer viver. Mas nós devemos reconhecer que nós passamos por momentos difíceis, que muitas vezes pode ser até parecido com a de Jó, e a gente deve ter fé e estudar a história de Jó e agradecer a Deus, porque a gente sabe que no final Deus vai cumprir a promessa que Ele tem na nossa vida, e Ele vai nos ajudar no processo para que a gente viva o propósito. Deus quer que a gente viva o propósito na nossa vida, mas a gente tem que estar disposto a viver o processo, a viver muitas vezes situações difíceis, situações que você chora, situações que você
entra em desespero, não sabe o que fazer. Mas no final aquilo vai valer a pena, porque você vai receber bênçãos e você não vai receber a derrota que você acha que no momento difícil você já está passando por uma derrota. Mas tenha certeza que Deus, Ele te recompensa no final se você permanecer na presença dEle. Muitas vezes nós vamos nos desviar, mas Deus, Ele quer que a gente volte e Ele vai atrás, né, da ovelha. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha. É a mesma coisa com nós. Ele vai querer que a gente volte, ele corre atrás de nós. Mas nós primeiro devemos nos arrepender e voltar para ele. Voltar para o braço do Pai. Então a gente tem que ter esse posicionamento na nossa vida, que é permanecer na presença de Deus. Obviamente que nós somos seres humanos e nós vamos errar, mas nós somos pecadores arrependidos, que nós não pecamos de propósito. Nós pecamos porque nós somos seres humanos e uma natureza caída, mas nós nos arrependemos de todo o nosso coração. E Deus sabe que a gente está tentando, e Ele sabe que a gente é pecador, mas nós devemos nos posicionar e nos arrepender, e não pecar da mesma maneira que a gente pecou, né? Então isso é uma coisa muito importante. O arrependimento, ele é muito importante. E isso é uma coisa que nós cristãos, no começo de tudo, a gente deve se arrepender, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente está se arrependendo daquilo que a gente fez. E nós nos tornamos novas criaturas. Uma nova vida começa. Uma nova jornada que é com Cristo. É uma jornada maravilhosa que, mesmo sendo muitas vezes difícil, não vou mentir pra você, é difícil, mas no final você vai ver o propósito. Então, permaneça fiel a Deus. A situação difícil pode nos revelar alguma coisa que está errada na nossa vida. Jó disse eu já li isso aqui para vocês. Jó disse em Jó 1:21-22, que eu li para vocês: nós precisamos entender que aquilo que Deus tira tem um propósito e não podemos nos frustrar com Deus por causa das situações difíceis, e sim louvar a Deus porque Ele nos ajuda nos momentos difíceis, e Deus continua sendo bom. Mesmo que as coisas não corram do jeito que você quer, muitas vezes nós planejamos muitas coisas, mas não é da vontade de Deus, então aquilo não vai dar certo, né? Nós devemos entregar nossos planos para Deus, mas nós também devemos pedir que Ele faça a vontade dEle, porque Deus sabe o que é melhor para você. Então, muitas vezes nós nos frustramos com Deus porque nós queremos que os nossos planos dão certo, mas nós não queremos buscar a vontade de Deus e a maneira de Deus e os planos de Deus, que são melhores do que os nossos. Deus, Ele faz infinitamente mais. Então, nós devemos buscar a vontade de Deus primeiramente. Muitas vezes, em situações difíceis, nós vamos nos frustrar com Deus porque a gente pensa assim: deu tudo errado, então Deus não está comigo. Mas Deus está com você e Ele quer que você reconheça que Ele é bom e que Ele está fazendo isso para você, para te preparar para aquilo que Ele tem na sua vida. Muitas vezes a situação difícil, como eu disse, não é para te destruir, é para te preparar para aquilo que Ele quer para você. Então, muitas vezes nós nos frustramos com Deus porque a gente quer que a nossa vida seja do jeito que a gente quer. Porque a gente acha que nossos planos são melhores do que a de Deus, mas não é. Então, muitas vezes, situações difíceis, no processo a gente vai se frustrar com Deus, mas nós devemos colocar na nossa cabeça que para que a gente viva o propósito, a gente tem que passar pelo processo. Então, isso é uma coisa que tem que ficar aqui na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso subconsciente, para que a gente sempre lembre, quando a gente está passando por um momento difícil, que é para nos preparar, moldar nosso caráter. Muitas vezes Deus vai te testar a sua fé, se você está confiando nele. Então isso é uma coisa que é muito séria. Como cristãos, como jovens, a gente muitas vezes tem dificuldade disso, mas a situação difícil vai te levar para o propósito, que é o processo, né? E eu não tô dizendo que o processo é fácil, gente. É fácil de falar, mas é difícil de viver, né? O processo não é fácil. E eu creio que eu tô passando por
Eu creio que eu tô passando por um processo para viver os propósitos maiores de Deus. Mas eu muitas vezes passo por momentos difíceis, guerras, batalhas, enfim. Mas não só eu, mas a minha família também. E a gente tem que permanecer fiel a Deus, porque a gente sabe que no fim de tudo, tudo vai ficar bem. E isso vai passar e Deus vai cumprir aquilo que Ele tem na nossa vida. Então, a gente tem que ter essa fé e esse pensamento que o processo, ele te leva para o propósito. Então, essa é a fé que a gente tem que ter. Nós precisamos entender que aquilo que Deus tira tem um propósito. E não podemos nos frustrar com Deus por causa... eu já falei isso aqui. Eu não falei a parte que muitas vezes Deus tira coisas da nossa vida para que a gente se torne mais parecido com Ele. Isso é um processo de santificação. Deus muitas vezes Ele quer que a gente reconheça pecados para que a gente seja mais parecido com Ele, né? Muitas vezes Deus vai falar assim, não quero que isso entre na nossa vida, não quero que isso esteja na nossa vida, e muitas vezes a gente vai ficar frustrado, né? Porque como ser humano a gente acha, né, que aquilo não tem que ser na nossa vida, porque eu preciso Brasil naquilo, eu não vou querer tirar aquilo da minha vida. Mas tem muitas coisas que são pecado, muitas coisas que trazem mal, enfim. E a gente tem que ter cuidado, porque Deus muitas vezes nos revela coisas sobrenaturais da nossa vida que a gente nem faz ideia que a gente tem. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente deixa entrar na nossa casa, do que as pessoas dão pra você. Isso não é uma coisa de religiosidade, é uma coisa real que acontece muito com uma vida de cristão ou uma vida até de uma pessoa que não é cristã ou tá desviada. Muitas pessoas desejam coisas ruins, muitas pessoas fazem coisas ruins para que você seja derrotado e destruído. Então a gente tem que ter cuidado com o que entra na nossa casa, né? A gente tem que ter cuidado com aquilo que está na nossa casa nesse momento. Então a gente deve vigiar, porque o inimigo ele anda nessa terra e ele quer que a gente saia da presença de Deus, ele quer destruir a nossa vida. Então a gente tem que ter cuidado com o que entra na nossa casa, com o que está na nossa casa, com a nossa vida espiritual, que é muito sério, que muitas vezes nós não estamos levando a vida espiritual a sério, mas o mundo espiritual ele é mais real que o piso que você pisa e o teto que você vê, que está em cima de você. O mundo espiritual, ele é muito real e é uma coisa assim, muito, muito real mesmo, e a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não podemos ser pessoas ingratas, como o povo que Deus libertou do Egito. Eles reclamavam e reclamavam, mesmo quando Deus supriu as necessidades deles. Se você lembra da história de Moisés ele foi usado por Deus e ele libertou, ele tirou o povo de Deus que estava no Egito. Ele libertou aquele povo e aquele povo foi para o deserto e ficou lá por muito, muito tempo. Eu acho, se não estiver enganado, acho que foi 40 anos ou 40 dias. Não, 40 anos. E eles ficaram lá por muito, muito tempo. E nem era necessário ficar naquele tanto de tempo. Mas se vocês estudarem mais sobre isso, o povo que foi liberto do Egito, eles reclamavam muito. Eles eram pessoas que, tipo assim, Deus dava tudo pra eles, eles queriam mais, reclamavam daquilo, que não tá bom, que não tá bom. E aquilo, eu acho que Deus ficou... Acho não, tenho certeza que Deus ficou muito bravo com eles, porque Deus, ele ficou irado com aquilo, porque ele dava tudo pro povo e o povo ainda reclamava, esqueceu daquilo que Deus fez por eles, e está envolvido com a minha palavra, porque o povo, ele esqueceu da bondade de Deus, ele esqueceu daquilo que Deus fez por eles, até antes deles saírem do Egito. Então eles esqueceram daquilo que Deus fez por eles. E eles reclamavam e queriam mais. E eles reclamavam demais, de um jeito assim absurdo, que até eu não entendo como esse povo reclamava demais. Mas tudo bem. E eles ficaram nesse deserto por muito tempo, mais do que devido. E foi uma coisa assim, uma história muito... que deixa a gente bravo, pra falar a verdade, porque reclamar tanto, né? Mas tudo bem. Quantas vezes nós
nos frustramos ou reclamamos porque a situação está difícil e parece que tudo está dando errado. Mas você já reconheceu a bondade de Deus na sua vida? Será que você tem adorado a Deus até nos momentos mais difíceis? Sim. Nós devemos adorar a Deus até nos momentos difíceis. E muitas vezes nós achamos que nós devemos adorar a Deus nos momentos bons, que está tudo bem. Não, nós devemos adorar a Deus até nos momentos difíceis. Por quê? Porque Deus, Ele é digno da glória, da honra, da força. Ele é digno de tudo. Então Deus, Ele é um Deus soberano, que Ele é bem maior do que eu, muito, muito maior, então eu sou bem pequena. Então, a gente não deve ser pessoas que adoram somente nos momentos bons. Nos momentos difíceis também, Deus é digno da nossa adoração e Ele sempre vai ser, não importa a situação. Eu não estou dizendo que é fácil, obviamente nós vamos nos frustrar contra Deus, mas nós devemos ter fé que Deus um dia Ele vai cumprir aquilo que Ele tem na nossa vida. Mas durante o processo você também tem que adorar a Deus, porque Ele é digno dessa adoração. E Deus, Ele vê o seu coração, Ele vê que o seu coração está quebrantado e que você quer buscar a presença dEle cada vez mais. Então, no processo também nós devemos adorar a Deus, porque Ele é digno da nossa adoração. Ele é um Deus bom, mesmo que você às vezes não reconheça, que você agora não pode enxergar Deus como um Deus bom, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus mesmo nos tempos mais difíceis da sua vida. Ele continua sendo Deus. Um Deus de milagres, um Deus que restaura corações. Ele pode restaurar a sua vida. Então nós temos que ter essa fé em Deus e olhar para Cristo. Você acha que Deus se agrada quando você reclama? Obviamente que não. Se você acha isso, você está errado. Mas, mas eu sou bem sincera às vezes. E por que Deus não se agrada quando a gente reclama? Porque Deus, Ele dá tudo pra gente. A gente deve ter esse pensamento que às vezes, a gente reclama de tanta coisa, reclama do que a gente está comendo, do que a gente está vestindo, mas muitas pessoas nesse mundo não têm nem o que a gente tem. 0%. Sabe por quê? Porque pessoas pensem pessoas árabes, pessoas em Israel, pessoas na África, pessoas países muito Vietnã, países muito pobres, que as pessoas não têm nem o que vestir, nem o que comer, nem o que beber. Então a gente tem que ter essa humildade de reconhecer e agradecer a Deus pelo que a gente tem. Pelo menos a gente tem que vestir, o que comer, a gente tem uma televisão, tem uma cama. Eu não tô dizendo que todo mundo que tá me assistindo talvez tá numa situação ruim, mas em uma situação muito difícil. Mas se você tem alguma coisa, se você tem pelo menos uma comida para comer, agradeça a Deus, porque muitas pessoas não têm. Igual moradores de rua, tem muitos moradores de rua que não tem o que comer. E a gente tem que reconhecer que a gente tem o que a gente tem, a gente deve agradecer, porque muitas pessoas não têm o que a gente tem. Muitas pessoas não têm o Espírito Santo. Muitas pessoas não aceitaram Jesus ainda, e a gente tem que ter humildade e agradecer a Deus por ter o Espírito Santo dentro de nós. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, que acabam sendo ingratas com Deus. Por quê? Porque elas querem mais e não são gratas por aquilo que elas já têm. Então, muitas vezes a gente é ingrato com Deus. E a gente tem que prestar muita atenção com isso. Ficar muito alerta e vigiar muito sobre isso. Até quando você vai achar que perdeu tudo? Até quando você acha que perdeu tudo, ainda agradeça a Deus. Não é fácil, mas um coração grato é valioso. Então, quando você achar que você perdeu tudo, você deve agradecer a Deus. Mesmo quando você perdeu tudo, como Jó. Jó, ele perdeu tudo e ainda agradeceu a Deus. Então nós temos que ter esse pensamento que Deus, mesmo a gente perdendo tudo, Ele continua Deus, Ele continua sendo provedor. Então a gente tem que ter fé nele, né?
E isso é uma coisa também que é difícil. Ter fé em Deus muitas vezes é difícil, mas como fala da Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter essa fé, né, e acreditar em Deus, que é primeiramente a coisa mais importante numa jornada de cristã, é ter fé em Deus e acreditar naquilo que é invisível, acreditar naquilo que a gente não pode ver. Então Deus, ele luta por nós e ele vai na frente de nós. Então nós temos que ter fé que ele vai conseguir vencer essa batalha que você não consegue vencer sozinha. Por isso que a gente não pode lutar sozinhos, nós temos que lutar com Deus do nosso lado e saber e ter fé que ele cuida daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não tem controle e daquilo que a gente acha que é impossível. Você pode fazer o possível, mas Deus faz o impossível. Então tenha fé que Deus, mesmo nas situações difíceis, ele continua sendo Deus na sua vida. Muitas vezes, em momentos difíceis, não lembramos das vezes que Deus nos livrou, nos libertou, nos tirou do fundo do poço, nos transformou, nos deu vestes novas, nos perdoou, nos amou e nos ama mesmo errando e pecando contra Ele. Nos restaurou. Às vezes nós olhamos demais para as circunstâncias e não olhamos para Jesus. Não lembramos de tudo que Jesus fez e faz por nós. Nós nos tornamos cegos e não enxergamos mais a bondade de Deus. As circunstâncias são difíceis, mas nós precisamos ter fé em Deus e confiar nele. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que tudo que Deus fez na sua vida, o seu testemunho, e nós esquecemos disso. E nós olhamos demais para a circunstância e não olhamos para Jesus. Não olhamos para aquilo que Ele quer para nós, para aquilo que as promessas que Ele vai cumprir na sua vida. Então a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento que Deus está no controle de tudo. Quando a gente entrega para Ele, entrega aquela situação na sua vida difícil, entrega para Deus. O impossível, entregue para Deus, porque Ele faz o impossível. Tenha fé nisso. Eu vou ler para vocês Salmos 121, que é um salmo que é muito ali também com a palavra, e eu gosto muito dele também, Salmo 21. Eu acho que tem até uma música que eu acho que ela foi inspirada nesse salmo. Eu vou ler aqui para vocês. Salmo 121, Cântico de Peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dominará, ele não dormirá. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Desculpa a gente ter falado se você quiser errado. Eu vou ler para vocês o primeiro versículo e o segundo de novo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Deus se mantém alerta. Deus se mantém alerta. Ele não dorme. Deus, ele não dorme. Ele não é igual a gente que precisa dormir, que nosso cérebro precisa de descanso. Deus, ele não descansa, ele trabalha o tempo todo. E eu fico pensando, né? Meu Deus, eu preciso dormir para trabalhar, senão meu cérebro não funciona. Mas Deus não. Deus, ele não dorme. Ele não dorme. Ele não descansa, ele trabalha. Ele trabalha na sua vida mesmo quando você não acha que ele está trabalhando. Porque Deus, ele tem os seus mistérios, muitos mistérios. Mas Deus, ele continua sendo Deus. Então tenha fé nisso. Essa foi minha palavra de hoje. Peço perdão pelos versículos que eu falei errado. Mas
essa foi a minha palavra, espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra. E eu vou gravar mais conteúdos cristãos aqui. E para acabar esse vídeo, eu peço que vocês possam continuar na presença do Senhor. E eu declaro que vocês vão chegar até o propósito e vão passar pelo processo, permanecendo na presença de Deus e chegar no cumprimento da promessa. E você vai viver a promessa e o sobrenatural de Deus na sua vida. No nome de Jesus. E eu peço que vocês, se vocês gostarem desse vídeo, que vocês possam curtir aqui embaixo e inscrever no canal. Eu peço que vocês possam curtir aqui, se inscrever no canal e compartilhar para que o amor de Cristo possa alcançar mais pessoas. No nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um ótimo final de semana e que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus.